Bom dia, pessoal. Agora a nossa aula vai tratar aqui do período de Brasil Colônia. Antes de começarmos a falar de Brasil Colônia, nós vamos seguir aqui o cronograma do livro, quando ele trata do papel de Portugal nesse processo de expansão ultramarina. Observem que nós já mencionamos lá atrás a respeito das chamadas guerras de reconquista, que foi o período em que Portugal consolidou-se como um império unificado, ali por volta do ano de 1382, portanto, final do século XIV. E aí, uma das mais importantes resoluções da monarquia portuguesa foi começar justamente essa expansão ultramarina. Já por volta de 1415, início do século XV, eles tomaram Ceuta, um entreposto comercial na costa da África, e aí esse procedimento vai crescendo gradativamente até que por volta de 1500 eles vão aportar na América. Com os dados conhecidos já das viagens empreendidas por Colombo, que chegaram à América em 1492, aquela famosa reunião da Escola de Sagres, que há controvérsia se realmente ela existiu fisicamente, mas o ideário da Escola de Sagres ele existe, que o infante Dom Henrique ele trocava informações com vários navegadores, os florentinos, os flamengos, então ele já sabia que não havia aquela limitação que outrora era divulgado em Portugal, que havia um mar tenebroso ocupado por criaturas fantásticas e que engoliriam as embarcações. Então, do ponto de vista político, Portugal era um chamado condado portucalense, uma partezinha bem pequena ali na Península Ibérica, e que foi doado pelos próprios reis católicos de Espanha, de Castela, de Aragão, que posteriormente vão se constituir também no Estado espanhol. Então, o empreendimento das viagens ultramarinas pelos portugueses, ele atendeu aos reclames da própria burguesia, da aristocracia portuguesa ali, recém-saído da crise do feudalismo. O feudalismo português ele teve características bem peculiares, nós veremos depois quando estudarmos a Idade Média Ocidental. E Portugal ele empreende essas famosas viagens ultramarinas. As explicações podemos chamar aqui de três: precocidade da formação do Estado português, localização geográfica privilegiada, atendimento aos reclames da aristocracia portuguesa e conhecimento das cartas náuticas ali pela Escola de Sagres. Então, todos esses fatores estimularam as famosas viagens ultramarinas. Aqui chegando, em 1500, Portugal descobre, mas a vocação comercial portuguesa, durante os primeiros anos da descoberta do Brasil, conquista, colonização, invasão, como queiram, ele é voltado para o comércio com as Índias, com o comércio com o Oriente. Então, esse período de 30, 32 anos, nós chamamos de período pré-colonial. Então, nesses 30 anos de descoberta aí do Brasil, Portugal deixa o Brasil aqui em stand-by e vai continuar com o comércio lá com o Oriente. Quando esse comércio fracassa, a descoberta de de metais preciosos pela Espanha na América Espanhola repercute na Europa, aí Portugal resolve fazer a verdadeira colonização do Brasil. Aí de fato quando começa o Brasil colônia. Dito isso, nós vamos passar aqui para as características gerais do período colonial. Como é que funcionou o período colonial como um todo? Vale dizer que há uma divisão aí clássica na história que não é muito respeitada por autores marxistas, mas que
como eu sempre falo nas aulas, como recurso pedagógico ou recurso didático, você faz a divisão em 3 ciclos socioeconômicos. O primeiro é o ciclo do açúcar, o segundo é o ciclo da mineração ou do ouro e, por fim, o ciclo do café. Essa ideia de divisão em ciclos sugere ao aluno, ao estudioso, que há uma interrupção de um ciclo, encerra-se e começa outro, quando nós sabemos que assim não funciona. Os ciclos são contínuos. Há uma mudança gradativa de um para o outro, sem que o antecedente se extinga no tempo. Ele continua, só que com características menos importantes para a exploração comercial. Então, quando há a decadência do ciclo do açúcar por volta do século XVII, não significa que haverá um boom no ciclo da mineração. Não é assim, passa-se gradativamente de um para o outro, sem que o outro perca completamente a sua importância econômica. Então, voltemos aqui às características gerais do período colonial. O Brasil, como todos sabem, é uma colônia de exploração. Serve basicamente para fornecer gêneros alimentícios e produtos metais preciosos que não existem na Europa. Por que isso? Devido à chamada fome metálica. Durante o feudalismo havia uma escassez de moeda e com o retorno das cidades, o renascimento urbano comercial, nós vamos precisar de moeda para facilitar as transações comerciais no velho continente, Europa. E aí as colônias de exploração serão o alvo dessas nações europeias. Nós temos uma economia monocultora, que é o fornecimento de gêneros da agricultura para a Europa. Ela é agroexportadora, ou seja, você produz na agricultura e manda para fora do Brasil, da colônia. É formada por latifúndios, grandes extensões de terra e centrada na exploração da mão de obra escrava. De início era indígena, posteriormente é a mão de obra negreira. Esses 4 elementos aí formam o que a gente chama aí em geografia, história e geografia de plantation. O pacto colonial é aquele acordo, né, em que a metrópole fornece esses produtos tropicais para a colônia, fornece produtos tropicais para a metrópole e recebe de lá produtos acabados, manufaturados. Há uma relação aí expoliativa, né? A metrópole sempre vai levar vantagem em relação à colônia. Tá certo? Então, essas características aqui são genéricas de todo o período colonial, de 1500 até 1822, quando o Brasil se torna independente. Nós veremos mais à frente, lá durante o processo de independência, que essas características elas ainda permanecerão no Brasil por algum tempo. E aí, aqui você tem um gráfico com a representação disso que eu acabei de falar, a metrópole, a colônia e o mercado europeu. Para que serve esse modelo comercial aqui, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho aqui do período pré-colonial, os 30 anos que Portugal descobre e deixa aqui o Brasil em stand-by e vai cuidar lá do seu comércio com o Oriente. Ficamos em segundo plano, o comércio com o Oriente é mais importante. De início não se conhecia a presença de metais preciosos e a produção e exploração foi baseada no pau-brasil. Para que servia essa madeira na Europa? Fabricar tintura para tecidos. O modelo exploratório era nômade predatório, ou seja, ia rodando toda a costa. O escambo, que é a troca das chamadas quinquilharias sem valor com os índios. E aí nós vamos ter os primeiros problemas, que são as invasões estrangeiras, de início dos espanhóis e franceses, depois nós teremos de ingleses, enfim. E aí Portugal começa a mudar a sua compreensão de colônia, que é enviar para cá as expedições guarda-costas para proteger a costa, um litoral enorme aqui do Brasil, mas fracassa. Devido à extensão territorial do Brasil, as expedições guarda-costas fracassam. Então, olha as áreas de exploração aqui no mapa, essa área em verde. A exploração dava-se na costa, no litoral, obviamente, porque você não tinha
meio de transportes para adentrar aqui a parte interiorana. Aqui o Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu simbolicamente aqui o Brasil, era um mero linha imaginária, uma mera linha imaginária, mas foi celebrado aqui na cidade de Tordesilhas, na Espanha. E aí foram enviadas para cá as famosas expedições colonizadoras, que a justificativa para elas são essas três aqui que nós mostramos no slide. Medo de perder terras para os invasores, a decadência do comércio com as Índias. Aqui essa decadência é em decorrência da predominância das cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, elas dominam o comércio com o Oriente. Então os portugueses e espanhóis eles passam a depender de um pedágio, eles compram mais caro dos italianos para abastecer os seus mercados nacionais, mercados internos, melhor dizendo, e a esperança, né, de encontrar os famosos metais preciosos. A partir daqui, dessas expedições colonizadoras, nós vamos perceber a montagem do aparato administrativo para administrar a própria colônia. Nós vamos ter a primeira organização administrativa, são as capitanias hereditárias, que serão divididas em 15 lotes horizontais, veremos um mapinha aqui no próximo slide, tá? E eram entregues aos amigos do rei, os aristocratas ali, que em Portugal nós chamávamos de fidalgos, filho de algo, pessoas nobres da corte. Nem sempre eram ricos, tinham títulos de nobreza, né? Mas nem todos eram ricos. E aí, os documentos que celebravam essa transferência da capitania hereditária para o capitão donatário era a carta de doação. A carta de doação transferia a posse. O que é a posse? A posse é o usufruto, não é a propriedade. Então, o cara podia explorar essa capitania, passar de pai para filho, não podia vender, porque a propriedade não era dele. Então, isso ficava celebrado na carta de doação. O capitão donatário, aquele que recebia, né, uma donataria ou uma capitania hereditária, e a outra são as cartas forais. Nas cartas forais estavam expressos os direitos e deveres dos donatários. Então, gravem bem aí. Foral e carta de doação são os dois documentos que celebram a posse entre a coroa portuguesa e os capitães donatários. Quais são os direitos desses capitães donatários? Aplicar justiça, escravizar índios e doar sesmarias. O que são sesmarias? Então, digamos que um lote recebido ou uma gleba recebida por um capitão donatário seja o equivalente a esse quadrado aí que nós estamos vendo no slide. Ele, incapaz de cuidar de todo esse quadrado, ele fazia a divisão. Essa divisão nós chamávamos de sesmarias. Os receptores dessas sesmarias eram sesmeiros, tá? Aí vamos para os deveres dos donatários. Fundar povoados no intuito de povoar mesmo a costa, povoar o Brasil, cobrar impostos e defender o território. Então, o governo português, a monarquia portuguesa, na verdade, ela transferiu o ônus de exploração da colônia, no caso o Brasil, para particulares. Explicação para isso é a ausência de recursos, a ausência de dinheiro, tá? E aí, quais são os privilégios que a metrópole impõe a esses capitães donatários? Todo o pau-brasil, monopólio de 100% dele, pertencia à coroa portuguesa. 100% sobre as drogas do sertão. O aluno sempre pergunta, que drogas são essas? Não são aquelas drogas ilícitas proibidas pelo Código Penal. As drogas do sertão são aquelas drogas que diferem da produção ali do açúcar. Não é nem cana-de-açúcar, não é mandioca, e sim anil, cacau, café, tudo aquilo que é produzido naquela bolha que nós vamos representar no mapa do Brasil Colônia lá na frente.
tá? Então, um monopólio de 100%. 20% sobre os metais preciosos, aí você percebe que a metrópole é vacilante, ela não conhecia a dimensão, o potencial econômico do Brasil. Cobrava-se apenas 20% pela parte que, em tese, era mais rentável, né? Porque os metais preciosos ele é de grande valia na Europa. E 10% sobre a produção agrícola. Então, observe, 100% sobre o pau-brasil, 100% sobre as drogas do sertão e 20% sobre os metais preciosos. Isso, ao longo dos anos, vai haver algumas mudanças que nós veremos nos próximos slides. Aí, motivos para a aplicação desse tipo de organização. Que tipo é esse? A capitania hereditária. Portugal ele tinha 3 ilhas atlânticas, né? Açores, Cabo Verde e Madeira, e tentou esse modelo de capitanias hereditárias e deu certo. Deu certo. Por que deu certo? Porque eram muito pequenas essas ilhas e acabou dando certo. Ele aí pensou, se deu certo aqui em Açores, Cabo Verde e Madeira, vamos repetir a fórmula no Brasil. Mas aí, aqui, devido à grande extensão territorial, e o modelo fracassou. Quais são as causas do fracasso? Falta de recursos dos donatários e de interesse deles, distância excessiva da metrópole, as invasões estrangeiras de espanhóis, de franceses e os ataques de indígenas. As 2 exceções das capitanias, as únicas que deram certo, foram a de Pernambuco e São Vicente. Bom solo, né? Solo massapê, escuro, em que a cana-de-açúcar prosperou, e os recursos dos donatários. Em Pernambuco, nós tivemos ali o Duarte Coelho Pereira, que era um fidalgo rico de Portugal, e em São Vicente, o Martim Afonso de Souza. Essas 2 capitanias, elas deram muito certo. Tanto que eles foram contrários à extinção da hereditariedade das capitanias lá no século XVIII, por medida do Marquês de Pombal. Nós veremos isso mais à frente. Então, houve também no caso da Bahia a transformação da capitania da Bahia em capitania real. A própria coroa portuguesa, ela retirou o privilégio de Aires da Cunha, que era o capitão donatário da Bahia, e transferiu o controle para a própria coroa, porque o cara, além de não ter dinheiro, não tinha interesse em cuidar da capitania da Bahia. Então, aqui nós vemos nesse mapa que elas eram em formato horizontal, né? São 15 capitanias para 12 donatários, e aqui você percebe Pernambuco e São Vicente, que são as únicas que deram certo. São Vicente é bem pequenininho aqui em São Paulo, né? E Pernambuco ela é maiorzinha, foi o maior centro produtor de açúcar do mundo aqui, no início do século XVII. Enfim. Fracasso das capitanias. Portugal, como eu falei, que tinha essa problemática toda em administrar a colônia, resolveu mudar o regime que era descentralizado. Você percebe, são 15 capitanias horizontais. Se você tem 12 capitães donatários, você tem um modelo descentralizado. Aí você resolve centralizar o governo, cria os famosos governos gerais. Aqui é aquela curiosidade que eu já falei para vocês, a criação dos governos gerais, eles não acabam com as capitanias hereditárias, ao contrário, elas permanecem, elas só vão ser retiradas da sua hereditariedade lá no século XVIII, por um decreto pombalino. Então, o objetivo de criação dos governos gerais é corrigir os erros das capitanias e centralizar administrativamente o poder, a administração da colônia. Então, o governador-geral, são vários deles, mas a gente vai estudar apenas 3, são os 3 iniciais e mais importantes. Ele não governava sozinho, ele tinha 3 auxiliares aí, que era o ouvidor-mor, o cidadão que aplicava a justiça. Hoje você vê nos órgãos públicos, você tem ouvidoria, a origem está aí. O provedor-mor, que era o responsável pela cobrança de impostos, era uma espécie de ministro da Fazenda. E o capitão-mor, que era o responsável pela defesa, ou seja, a proteção da costa, né? Nós já falamos que ali Salvador foi uma cidade planejada, visando a repressão às invasões. Você chega ali no Porto da Barra, aqueles fortes
de Santa Maria, você percebe que dá para vislumbrar toda a costa. Então, chegando ali inimigos por navios, você daria para perceber. Há também alguns livros de história que trazem aí o alcaide-mor. Alcaide é sinônimo de prefeito. Então, teria um prefeito, alguém responsável só por Salvador, porque era a capital da colônia. Mais importante, então, a alcaidia-mor funcionava em Salvador. Mas, genericamente, os livros de história, eles trazem esses 3 cargos aí como auxiliares diretos do governador-geral. O primeiro deles foi Tomé de Souza, o governador que funda a cidade de Salvador em 1549, ficou até 1553. Então, ele tomou para si algumas atribuições dos próprios donatários. Veja aí que ele doou Sesmarias, criou vários engenhos, né? A criação do primeiro bispado do Brasil, tá? Primeiro bispado, o arcebispado primaz do Brasil funciona em Salvador, e trouxe também os jesuítas. Os jesuítas é daquela Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola na Europa, depois ali do feudalismo, para contrapor as medidas da reforma protestante. Então, a Companhia de Jesus, chamados ali o Inácio de Loyola era conhecido como Papa Negro, porque as vestes dele são negras. Aqui veio para o Brasil o padre Manuel da Nóbrega, que era o encarregado da catequese. Catequese é aquele processo de educação dos indígenas na religião cristã. Então, é a doutrinação cristã. O Tomé de Souza foi um governo exitoso, ou seja, teve êxito, teve sucesso, e foi substituído quando ele retorna a Portugal, uma espécie de prêmio para ele. O Duarte da Costa chega ao Brasil, que não teve o mesmo sucesso do Tomé de Souza. Fracassa, porque você vai ter atrito entre colono e jesuíta. O colono, ele quer escravizar o índio. O jesuíta não entende assim. O jesuíta protege o índio, porque o processo de catequese era algo assim para substituir os fiéis perdidos na Europa durante o processo do feudalismo, da decadência da igreja, e durante a reforma protestante, a igreja pensou em substituí-los pelos nativos aqui. Então, o elemento indígena, ele era considerado uma espécie de propriedade da coroa portuguesa. E os jesuítas que trabalhavam ali irmanados com a coroa entravam em atritos constantes com os colonos. Isso foi potencializado no governo de Duarte da Costa. Então, ele teve atrito com o bispo, entre o bispo e o governador, porque o bispo seguia, obviamente, as orientações da igreja. Atritos com índios. E o fato mais marcante do governo dele foi a invasão francesa na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1555. Então, esse processo de invasão francesa, nós vamos estudar ali a tentativa de implantação da França Antártica no Brasil, também em decorrência de perseguição religiosa dos huguenotes franceses, que são os protestantes lá de França. Eles foram perseguidos e o próprio governo francês estimulou a montagem de um aparato administrativo aqui no Brasil, no caso nos trópicos. E aí o Duarte da Costa foi o governador que sofreu essa invasão aí. Então, a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara virá aqui no governo do terceiro governo geral, que é o Mendes Sá. Ele pacificou internamente o Brasil, expulsou a colônia, né, não era Brasil ainda, expulsou os franceses do Rio de Janeiro, e seu sobrinho, o Estácio de Sá, ele fundou o Rio de Janeiro também, tá? Ali no governo de Mendes Sá. Bem, ao lado aqui dos governos gerais, você tinha algumas instâncias de poder que nós chamávamos de câmaras municipais. Não é como a Câmara Municipal atual que nós conhecemos, é uma instância de poder local. No município, os homens bons, brancos, ricos, proprietários portugueses, eles exerciam o poder. Então, eles tinham o poder de aplicar a justiça, de seguir as orientações da coroa, e aos poucos esses homens bons, à semelhança lá dos crioulos da América Espanhola, aos poucos eles vão sabotando os projetos portugueses, que vão lá no século XIX
provocar a independência do Brasil. Então, o que são câmaras municipais? Instâncias de poder local ocupada pelos homens bons. Homens bons são portugueses ricos, proprietários e brancos, tá? Visto que escravos não tinham direitos aqui. Aí a colônia é muito grande, o próprio governador-geral não dava conta de administrá-la, você vai ter a primeira divisão aqui. Dura pouco tempo, apenas 5 anos. Né? Dividiu-se em governo do norte, com a capital em Salvador, e governo do sul, com a capital no Rio de Janeiro. O objetivo dessa divisão é proteger o território, a faixa litorânea, contra as invasões estrangeiras. Mas, como sabemos, isso era praticamente impossível devido à ausência de recursos e à extensão territorial. Nova divisão, que dura aí um pouco mais, em 1621 nós vamos ter a divisão agora em Estado do Brasil e Estado do Maranhão, sempre com a linha limítrofe aí do Tratado de Tordesilhas. As capitais eram São Luís, a do Maranhão, e Salvador era a capital do Estado do Brasil, tá? Salvador está aqui, São Luís aqui. Beleza, São Luís, nós veremos mais à frente, ela foi uma capital fundada por franceses, tá? Tem esse nome por conta do rei Luís, tá? Então aqui você tem a fundação de São Luís durante o período da ocupação francesa, que a gente vai ver mais à frente, porque o fracasso da ocupação deles ali no Rio de Janeiro os levou de volta a ocupar São Luís. Agora não era mais França Antártica, o projeto era de França Equinocial. Então, mais uma vez, há um fracasso aqui do processo de divisão do Brasil e volta tudo como era antes. Aqui, como nós falamos, que o litoral era muito grande e o Brasil sofria várias invasões, as francesas. O Francisco I, que era um rei de França, ele não reconhece o Tratado de Tordesilhas. Perguntaram a ele, à época, onde estava o estatuto criado por Deus para dividir o mundo entre dois. Fez uma ironia aí com relação a portugueses e espanhóis. Então, a França Antártica, como eu falei no slide anterior, foi um empreendimento dos franceses. Saíram de lá os protestantes, vieram para o Brasil, ocuparam o Rio de Janeiro durante aqui 12 anos, mas foram expulsos naquele episódio que eu lhes falei, que o sobrinho do Mendes Sá, que é Estácio de Sá, os expulsou, né? Tá? Com a ajuda de vários índios, tamoios, tememinós, enfim. Fracassada a França Antártica, eles partem para a França Equinocial. A França Equinocial ela vai ocorrer justamente no período da União Ibérica. A União Ibérica nós vamos estudar mais à frente. É um período de 60 anos no qual Portugal ele é ocupado pela Espanha, que dura de 1580 a 1640. O rei Dom Sebastião morreu numa batalha contra os mouros no norte da África. Não havia herdeiros e o Filipe II da Espanha ocupa o trono português. Esse período é chamado de União Ibérica. Portugal aí fica a reboque da Espanha, por isso que dizemos que ele foi enfraquecido nesse período. A montagem dessa França Equinocial é um empreendimento oficial da coroa francesa. A própria coroa francesa estimula, né? Então você vai fundar São Luís, né? Quem fundou São Luís foi Daniel de Latouche, senhor de La Ravardère, e por isso que os ludovicenses, que são os nativos de São Luís, ele tem um português centrado, assim, parecido com uma origem francesa, né? E aí, mais tarde, também em 1615, eles foram expulsos por uma coligação entre portugueses e espanhóis. Mas gravem bem aí 2 empreendimentos da coroa francesa em direção à colônia portuguesa, aqui no caso o Brasil, a França Antártica e a França Equinocial. Aí nós vamos aqui para as invasões francesas, que são inglesas, desculpem, que são as últimas. Ataques de piratas e corsários, o que é isso? A rainha inglesa, Elizabeth, ela baixou um decreto lá que nós chamávamos de Carta de Corso. Veremos isso mais à frente. A Carta de Corso dava direito aos corsários ingleses a piratear, roubar navios, tanto ingleses quanto portugueses, né? Pilhavam as cargas, daí
pilhavam as cargas e com os recursos dessas cargas montavam verdadeiras esquadras para aí vir atacar o litoral brasileiro, né, da colônia. Então, durante a União Ibérica, que houve um enfraquecimento de Portugal, a cidade de Santos e de Recife sofreram vários ataques aí dos ingleses, tá? Bem, então, pessoal, aqui, esse período aqui que nós falamos aqui do período pré-colonial, aqueles 30 anos que Portugal olvidou aqui a sua principal colônia, que é o Brasil. Depois falamos da montagem do aparato administrativo com as capitanias hereditárias, posteriormente com os governos gerais. Falamos dos ataques estrangeiros, que são de ingleses, espanhóis e franceses. Não mencionamos a mão de obra escrava, porque vamos tratar dela posteriormente durante o que a gente vai chamar de ciclo do açúcar, né? Genericamente de ciclo do açúcar. Não falamos do patriarcalismo também dessa sociedade que vivia aqui, abordaremos esse assunto também. E nessa aula nós vamos ficando por aqui. Vou reiterar para vocês, sempre façam as atividades do livro didático. Durante a publicação dessa aula, que será nessa semana que vai entrar, eu vou publicar atividades. Geralmente essas atividades são discursivas por conta das atividades objetivas que você já tem no livro. Não esqueçam nunca de fazer as atividades. Nós temos aí nesse período de quarentena uma incerteza do retorno às aulas. Inicialmente o governador baixou esse decreto que provavelmente vai até 30 de abril. Não sabemos como vai se comportar a população baiana com relação ao isolamento social. Algumas cidades já estão reabrindo o comércio. De início, as escolas estarão fechadas, como eu falei, até o dia 30. Então, é bem importante que vocês não deixem os estudos de lado. Vale reiterar aqui que o ministro da Educação manteve o cronograma do Enem, né? Esse ano, de forma pioneira, nós teremos o famoso Enem digital e o Enem presencial. Não aconselho ninguém a fazer o Enem digital, explico. Porque você vai ter que fazer a prova de redação numa dependência do Estado. E as próprias provas digitais serão feitas em unidades indicadas pelo governo. Então, se você vai ter que sair para fazer o Enem digital, é melhor que você faça logo acompanhado de várias pessoas, que pelo menos pega aquele clima festivo do Enem. No mais, tenham um bom dia e bons estudos. Boa aula.